Olá, queridos, graça e paz. Pastor Evandro Venâncio aqui, podcast impactando com assuntos contundentes, que fala da Bíblia, tudo que diz respeito às coisas concernentes ao reino dos céus. Hoje nós estamos aqui e com um convidado de honra, que faz parte também desse projeto, presbítero Éder Silva. Hoje nós vamos estar discutindo assim, né? Paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo aí. Fique Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Evandro, é honra, né, varão? Estamos aqui juntos para falar da palavra de Deus. É um prazer mensurável. Presbítero Éder, diga de passagem, meu grande amigo. Muitos anos, né? Muitos anos. E hoje nós estamos... aproveitar aqui e pedir para que você deixe seu comentário aí, se inscreva no canal. Compartilha também, compartilha com amigo, compartilha aí com parente, com pastores, que nós estamos aqui falando de assuntos bíblicos, não aquela profundidade teológica, mas a gente falar de coisas do dia a dia. Maravilha. Assuntos assim que discute numa roda, digamos, de leigo, digamos, de pessoas assim que não tem aquele avanço teológico. Que a teologia, presbítero Éder, ela às vezes ela é muito complexa. Exatamente. A teologia ela é boa, mas às vezes ela é muito complexa. Ela é boa até um ponto. Ela é boa até um ponto, sim. Agora, digamos assim, você vê a linguagem popular, ela é compreensível a todos. Sim. Então, digamos, um assunto assim de fácil domínio é compreensível a todos. Exatamente. Você concorda comigo que Jesus aí falava uma linguagem popular? A teologia quer nos ensinar a falar uma linguagem... Eu vejo muitos pregadores pregando uma linguagem diferente, umas palavras diferentes. Eu não entendo o que significa muito aquelas palavras, né? Sim. Mas é bonito, certo? Mas nós temos que falar do que acontece no dia a dia, o povão, né? Povão. Exatamente. Hoje o nosso assunto aqui é falar sobre o ministério de profeta, Éder. De profeta. Mas antes... Sim. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Para que Deus possa direcionar, caminhar a gente, né? Porque sem oração... sem a graça de Deus. Não adianta nada. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai. Meu Deus. Nós estamos aqui nesse projeto, Pai, para que a Tua palavra seja disseminada, para que mentes sejam abertas, para que haja compreensão de entendimento. Abre, Pai, os olhos do nosso coração, para que nós falamos coisas concernentes ao Seu reino e aprendemos junto com o glorioso Espírito Santo. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Presbítero Éder, eu estive conversando com um doutor e falando de profeta no Novo Testamento. Profeta, pastor Nino, é um tema tão bom que muito hoje, nos dias de hoje, quer se titular profeta e não sabe nem o que significa profeta. Mas quando nós falamos da igreja e toda a sua composição eclesial, digamos assim, nós estamos falando aí de algumas grades hierárquicas. Por exemplo, se nós vamos falar da Igreja Assembleia de Deus, está lá o pastor presidente, pastores auxiliares, está lá os presbíteros, que são oficiais, os diáconos e os cooperadores. Então, essa foi a maneira que nós aprendemos a constituição do corpo da igreja, com seus membros e com as pessoas na linha de frente. Os cargos eclesiásticos, né? Sim, os cargos eclesiásticos. Hoje surgiu muitas nomenclaturas. Bastante. Muitas. E hoje agora surgiu o ministério de profeta. Por exemplo, se é um pastor de igreja, vai ungir uma pessoa profeta. E a questão, Éder, existe mesmo o cargo de profeta hoje no corpo da igreja? Biblicamente falando, nos tempos de hoje, é que fica uma questão, pastor Evandro. Se nós vamos ver, muitas pessoas que estão dentro de uma igreja, tem seu líder, se entristece com alguma atitude do líder, sai da igreja
Vamos supor, eu conheço pessoas que saíram do ministério, eram diáconos. Sim, perfeito. Abriu a sua igreja, virou apóstolo. Então, Apóstolo. outros viraram pastores. Mas peraí, que nem você falou, dentro da igreja temos os cargos eclesiásticos. Para você conseguir alcançar um cargo eclesiástico dentro da igreja, é que nem uma empresa. Você entra, você dá seu sangue, você faz a obra como tem que fazer. O seu pastor, seu líder, vê que você tá fazendo a obra de Deus ali como tem que ser feita, ele vai te levanta como obreiro. Se recompensar como obreiro, vai fazer algo jus ao seu trabalho. Ao seu trabalho. Exatamente. E sem contar também a questão da vocação. Da vocação, porque nem todos foram chamados para pastor. Exatamente, nem todos foram chamados para ser pastores. Por exemplo, existem pessoas que a vocação dela é para ser um bom diácono. Exatamente. Aí ela é um excelente diácono. E você coloca ela para ser um ministro, um evangelista ou um pastor. E ele não consegue exercer com eficiência. Com eficiência, não fica um serviço para Deus, um serviço de qualidade, né? Então, eu digo até assim, por exemplo, não é que a pessoa estacionou ali como diácono, que ela não está tendo uma progressão ministerial. Não é uma promoção profissional. Se Deus te chamou para você ser um diácono, e hoje a gente vê nos dias antigos aqueles diáconos de cãs brancas. Isso. Que cuidava das coisas do Senhor com tanta apreciação. Hoje ninguém quer ser diácono. Ninguém quer ser diácono. E eu vejo história, pastor, que tem juiz aqui, que é diácono na sua igreja. Juiz, gente. Ele recebe a pessoa, cuida do estacionamento da igreja. O rapaz é juiz. Anos de diácono, cargo de excelência. Mas tem pessoa que não quer isso. Quer estar no altar. Quer estar no altar. Na verdade, né? Eu tive o prazer de ser porteiro na igreja. Também. Opa. Eu acho o presbítero Éder, que foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já fiz. Ser porteiro. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos recebendo as pessoas na porta da igreja. Eu me sentia tão bem em fazer aquilo. Eu acho que tem muita irmã que não gostava de mim, não. Porque eu pegava os filhinhos dela de ficar correndo na igreja, irmão, não dava... Tem a questão de criança, né? Que a gente... E aqueles diáconos carrancudos. Carrancudo, que davam olhada para as crianças, que parecia o Gargamel, sabe? Sim. E aqueles diáconos de bigodão, assim. Eu acho que por isso que surgiu a salinha das crianças, né? A salinha das crianças. Porque eu acho que foi por causa dos diáconos bigodão lá bravo, viu? Que eles não davam mole para as crianças. Na minha época, quando eu era criança, não tinha esse negocinho, não, de não pega meu filho, não deixa meu filho aí. Não. Teve crianças que ficou traumática. Pois o Éder, a questão agora de falar de profetas. Será que a gente encontra algumas controvérsias bíblicas? Nós estamos falando assim do Novo Testamento. Se a constituição do corpo da igreja cabe a consagração de profetas. É isso que nós queremos saber do senhor, pastor Evandro. O senhor, como estudioso da Bíblia, uma pessoa com uma sabedoria muito boa na palavra de Deus, o que o senhor nos diz no Novo Testamento sobre profeta? Você achou algum? A Bíblia fala de algum? A Bíblia levantou algum? Eu sei assim que alguns dizem por aí que o apóstolo, o João Batista foi declarado como profeta, né? Sim, exatamente. Agora sim, se a gente for olhar as vertentes teológicas, vai ter vertentes contrárias ao ministério de profeta nos dias atuais hoje, exercer o ministério da igreja, e vai ter pessoas a favor. Por exemplo, quando Paulo fala que Cristo, quando subiu, levou o cativo e o cativeiro e deu dons aos homens, e a um chamou por profetas, sim, outro por mestres, outro por doutores, outro por profetas. E essa questão era por aperfeiçoamento da igreja. Só que a discussão que eu tive com um amigo, ele disse, mas aí está falando de dons, não de cargos. Então, Éder, caberia dizer que existe o dom de profeta, mas não existe o cargo de profeta? Você é de acordo com isso? Se existe o dom, mas não existe o cargo. Na minha aprendizagem que eu venho seguindo dentro da igreja, não existe o cargo profeta.
né? Agora, sobre essa questão de ser dom, ser profeta. Tipo, um pastor pode ter o dom de profeta. Sim, exatamente. Ou digamos assim, um chamamento de honra. Eu tenho um costume de chamar os amigos de profeta. Não, essa aí é a mania que nós temos mesmo. Sabe interessante? Eu trabalhei com uma arquiteta. E ela perguntou pra mim se eu conhecia alguém que tivesse uma oratória, uma desenvoltura assim, pra participar de uma campanha que ela ia fazer de empreendimento. Eu apresentei um pastor. Sim. Um pastor. Aí, quando eu liguei pra esse pastor pra marcar a entrevista, a reunião com ele, eu disse assim: Paz profeta, como você está? Ela falou: Evandro, como assim profeta? Você não sabe o peso dessa palavra, profeta, o que é isso? Profeta, para a pessoa ser um profeta, ela tem que ser uma pessoa santificada, não se chama, é uma ímpia. Uma ímpia? Uma ímpia. Meu Deus. Não se chama mais alguém... sabedoria que os próprios... Não se chama alguém assim de profeta. Para ser profeta é muita coisa. E interessante, nós não vamos sair do assunto, que nós estamos falando de profetas no Novo Testamento. O que é um profeta, Éder? Porque os profetas de hoje, que se auto-rotula profeta, eles amam ostentações. Ó, se esses profetas de hoje pegar a Bíblia na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, e ver o que é um profeta, não é subir no altar, no púlpito, pregar, revelar e acabou. Não. Se você pegar vários profetas no Antigo Testamento, o profeta até sofria por causa do pecado do próprio povo. Exato. Será que esses profetas de hoje, na hora que começa a cair o peso do pecado do povo sobre eles, e eles têm que pagar o povo, aconteceu isso aí com Ezequiel. A ideia que eu tenho de renúncia. Ser um atalaia de Deus. Atalaia de Deus. E o profeta, a ideia do profeta, ele não é uma pessoa que busca autovalorização ou uma valorização terceirizada. Por exemplo, hoje em dia tem muitos... nós estamos falando no tempos bíblicos e também nos dias atuais. Nos dias atuais tá demais. Tem muitos mesmo, né? Muitos. Pode colocar muitos aí. Não, eu tô até aqui meio tentando aqui falar de uma forma talvez mais suave para não ofender alguns amigos que se autorrotulam profeta. É uma questão muito séria, porque eu não vi na Bíblia nenhum profeta bater no peito e dizer: eu sou profeta. Não tem. Ó, das características de profeta é falar a verdade. Falar aquilo que Deus manda, não o que o seu coração manda. Muitos falam que é profeta, tá em cima do altar pregando, mas Deus não mandou falar nada. Ali a pessoa sente uma emoção naquele momento. Exato. E aí falando que Deus que mandou. Deus mandou te dizer. Como? Peraí, Deus não mandou dizer nada, irmão. Pois é, ó. Aí nós vemos várias comparativas de vida de profeta. É uma vida de abnegação total. Renúncia total. Confrontava os reis. Não está nem aí. O rei, quando mandou o teu servo consultar Baal-Zebude para ver se iria continuar vivo, encontrou Elias no meio do caminho. E Elias diz: por que consultaste Baal-Zebude, rei dos Ecrons? E ali Elias disse pro rei: vai falar pro rei, da cama que ele subiste, ele não descerá mais. E o rei falou: como é esse homem? Como é esse homem? Aí o seu servo disse: ele usa roupa de pelos e um cinturão cingido. Ele falou: Elias, não tem jeito. Já conhecia o profeta só pela roupa. Eu vou morrer mesmo. Então, assim, hoje nós vê os profetas estão de iPhone 14, de 15, 16. Os profetas estão andando muito chique. Na verdade, pastor Evandro, os profetas que se intitulam profeta, não adianta achar ruim, não. É que nós estamos aqui, a Bíblia nos ensina a falar a verdade. Os profetas que se auto-intitulam profetas, né?
eles fazem a vontade do homem. Ele não faz a vontade de Deus. Ele não fala o que Deus manda. Ele quer falar aquilo que a igreja quer escutar. Sim, exatamente. Aquilo que a igreja quer escutar. Você que tá aqui, faz seu comentário aí que nós vamos ler seu comentário. Comenta aí o que vocês acham. Qual é a visão de profeta dos dias de hoje em relação à igreja, em relação aos dias atuais? Na antiga aliança, os profetas, eles batiam de frente com reis. Não queria saber se era notícia boa ou se era notícia ruim. Eles davam a notícia. Hoje não. Hoje os que se auto-intitulam profeta sobe no púlpito, prega só bênção, carro, casa. Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Mas esquece que Deus, da mesma maneira que é amor das coisas, Deus também é justiça. Mas para você receber o que Deus quer te dar, você tem que renunciar o pecado. É renúncia. Não é de qualquer forma que você vai receber. Totalmente. É profundo quando a gente estudamos a vida e a trajetória de um profeta. É extraordinário, existe uma gama de mistérios a ser explorado na vida de um profeta. E interessante, você sabe que profeta é lei. Profeta é lei. Eu vou te provar, presbítero. Manda. Que profeta manda é que a o lei. povo quer saber. E o próprio Jesus falava isso. O que o profeta falava virava lei. Como é que eu vou provar isso? O que os profetas falavam virava lei. Quando Lázaro morreu e o rei rico morreu. Sim. Aí o rei rico falou: pai Abraão, permito que eu vá até lá e avise o povo como é que é aqui. Aí... O que ele falou? Se eles não ouviram a lei e os profetas, ainda que você vá lá e anuncie, eles não creram. Se não creu na lei e nos profetas, o profeta é lei. E quantas vezes Jesus não dizia da lei e dos profetas? Então é uma coisa muito profunda. O que saía da boca dos profetas era para se cumprir as escrituras. Para se cumprir. Então, as escrituras se cumpriu na lei e nos profetas. Antigamente o profeta, quando era visto, ele era respeitado. Temido. Hoje, infelizmente, por causa desses falsos profetas, que são falsos profetas, irmão, que estão aí destruindo a igreja de Cristo aí por dentro, né? Sim. Por causa desses profetas. Quando a pessoa vê uma pessoa, um homem de Deus, um pastor que tem a vida consagrada, que busca de verdadeiramente, o pessoal não dá valor, vê o pastor lá. Você lembra quando o profeta foi na casa de Jessé? Pois é, a reverência. O que o senhor viu fazer aqui é pra bom ou pra ruim? Ele já viu de longe e já temeu. Sim, a representatividade do profeta como um enviado de Deus era muito forte. O profeta Samuel, quando o Jessé viu ele de longe, já temeu. Era muito forte. Era muito forte. O profeta, ele tinha uma autoridade que muitas vezes, e eu diria assim, que excedia a autoridade dos reis. Excedia. O profeta Natan, quando ele entrou no palácio de Davi, e Davi queria fazer uma casa, construir uma casa pro Senhor. Ele falou: faz o que tá no seu coração, que Deus é contigo. Deus falou: volta lá, fala diferente. Não sou não. Derramou muito sangue aí. O profeta teve que voltar, porque nós vemos aí que o profeta tem poder de proferir palavras proféticas. Sim. Mas também, quando Deus não tá na palavra profética dele, Deus não vai honrar. Então Deus disse pro profeta Natan: volta lá e fala diferente. Agora diferente foi com Elias, que Elias disse: segundo as minhas palavras. E Deus honrou. Então nós vemos aí... Mas por que Deus honrou? Porque ele tinha vida no altar. Tinha vida de renúncia também. Renúncia. Mas agora sim, aí nós estávamos falando do profeta Micaías. O profeta Micaías é forte, varão.
Profeta Micaías, você que não conhece a história do profeta Micaías, ele, ali, você que, irmão, você que tá assistindo a gente aí, que se altitula profeta, vai ver a história de Micaías. Ele apanhou por falar a verdade pro rei. E ele tava diante de uma multidão de falsos profetas. Falsos profetas. Era 400 profetas, mas era profeta, não de Deus, é profeta do rei Acabe. Do rei Acabe. Do rei Acabe. Meu Deus do céu, é muito forte essa história de Micaías. Eu me fascino com a história do profeta, o homem de Deus e o profeta velho. Nós estamos querendo abranger, sim, sobre o profeta do Novo Testamento, mas é bom a gente vislumbrar os profetas que antecederam essa suposta, digamos assim, visão de profeta no Novo Testamento em relação ao velho. O profeta homem de Deus, ele foi e profetizou contra o altar. E hoje os profetas, eles amam altares. Eles amam, aí, é forte, hein? E essa é uma questão, os profetas amam altares porque para ele é uma oportunidade de autovalorização enquanto um rótulo de homens de Deus abnegados. É muito espantoso isso aí, porque ele passa uma insustentável visão do que ele é o enviado de Deus. Exatamente. E muita gente mesmo cai no papo desses. Pois é. Muita gente nesse cai no papo desses. Nós estamos recebendo... nós estamos sendo bombardeados por memes. Não vamos entrar em detalhes, né? Memes que os próprios crentes que divulgam, né? E tem aqui até a Valquíria. Qual a diferença entre um verdadeiro profeta e um profeta falso? Primeiro, se Valquíria e presbítero Éder. Sim. Em Jeremias fala muito isso. Qual a diferença de um profeta verdadeiro e um falso? Se o profeta falar e se cumprir, é verdadeiro. E se o profeta falar e não cumprir? É falso. Mas também dá pra se identificar muito pela trajetória. Você identifica muito um falso profeta. Hoje mesmo a gente identifica muitas pessoas pela rede social, né? Todo mundo tem sua rede social. Quais foram as consequências para os seguidores desses líderes? Essa pergunta aí que ela fez, vamos voltar a falar de Micaías. Que demonstração de profeta. Aquilo ali, um profeta, que aconteceu o quê? Tá disposto a... O rei Acabe, ele queria invadir a Gileade, né? Ramote de Gileade. E nisso, ele consultou o rei Josafá. Falou, rei Josafá, vamos invadir lá? O rei Josafá, como sabe, usou de sabedoria, falou assim, consulta a Deus primeiro. Exato. E os outros profetas estavam tudo lá. Isso. Aí o Acabe chamou os 400 profetas dele. Aí, o que esses profetas falaram? Só prosperarei. Vocês vão ganhar. Só tá lá. Deus é contigo. Aí o rei Josafá falou assim, você não tem um profeta aí não que pra falar o que Deus manda? Eu não vou cortar seu raciocínio, mas... presbítero Ed, esses profetas que profetizam muito bem, isso é suspeito, né? É suspeito, varão. A nossa vida, pessoal, não é só bênção e fantasia, não. A nossa vida não é só bênção, não, irmãos. Para de cair nessa historinha desse pessoal. É bom profetizar bênção, sim, mas profeta que só fala de bênção, irmão, olha só. Olha os profetas maiores. Exatamente. Isaías que teve que denunciar o que estava acontecendo. Para quem já leu todos os profetas, ali tem uma contextualização profunda. Isaías demonstrava o que estava acontecendo. Jeremias demonstrou o que ia acontecer em detrimento da consequência. A consequência do pecado do povo. E Ezequiel mostrou o que Deus fez por causa dos atos feitos. Por causa da desobediência. É isso que acontece, varão. Aí, por exemplo, quem é profeta e o que é profeta? Antes que nós entrarmos no ponto de vista aqui do Novo Testamento, quem foram os profetas? E Jesus, ele começa a falar
sobre o sangue dos profetas, que eles edificavam túmulos para os profetas. Aqueles que perseguiram os profetas, a mesma geração com o mesmo coração que perseguiram os profetas, eles estavam edificando os túmulos dos profetas. E Jesus disse: hipócritas, se os profetas estivessem vivos hoje, ou se vocês fossem vivos na época dos profetas, vocês matariam eles. Agora vocês estão edificando o túmulo deles. Aí Jesus pega e fala bem assim: essa geração não vai passar enquanto Deus não cobrar o sangue de todos os profetas, desde Zacarias, que foi morto, assassinado entre o altar e o Santo dos Santos, até Abel. Aí nisso aí, pastor Éder, eu descobri que Abel era profeta. Eita. Porque Jesus fala que Abel era profeta. Jesus fala, olha o contexto bíblico. Jesus está falando de profetas. Entre Zacarias, que foi assassinado no Santo dos Santos, entre o altar e o Santo dos Santos, foi assassinado no altar. No altar. E o outro profeta, ele profetizou contra o altar. E ele fala de Abel. Por que Abel foi assassinado? Porque Abel também era profeta. Aí. E profeta de hoje, você tem coragem mesmo de ser profeta? Quer se autotitular profeta? Os profetas foram mortos. O profeta vive uma vida de sacrifício. De sacrifício. Agora, queridos, falar da constituição da igreja, eu acho tão perigoso, pastor Éder, quando a pessoa diz: eu sou profeta. Você está falando com um profeta. Tanto no nosso mundo aqui, tanto no mundo espiritual, né? Espiritual. Como é que a pessoa vai se autorrotular profeta? Como é que ela tem essa ousadia? Se nem o próprio Samuel ousou falar: eu sou profeta. Nem o próprio profeta Isaías. Jeremias, Deus disse: as nações te dei por profeta. Então, digamos, existe aquela ostentação de se autonomear profetas. E cá pra nós, pastor Éder, quem tem discernimento conhece quem é homem de Deus, quem tem negócio com Deus de longe. É uma coisa que eu sempre bato em cima. Busca discernimento de Deus, discernimento de espírito. Porque chega a pessoa na sua igreja, diz que é profeta, que é não sei o quê. Deus te revela, meu irmão. Se é de Deus, não é. Sim, pois é. Ó, a pergunta da Emily Bianca. Como as instituições religiosas lidam com esses casos de falsos profetas? Você quer responder, Éder? Responda. As religiões... Depende muito, né? Depende muito. Tem ministério que... Eu não tô aqui, querido, pelo amor de Deus, descaracterizando o ministério de ninguém. Inclusive, eu sou um pregador e eu gosto de ter porta aberta de diversos lugares, mas também não vou deixar de falar a verdade. Existe igreja que tem um limite em relação à questão profética. Exatamente. Não é qualquer um que vai chegar lá... eu sou profeta. Como assim? Peraí. Quem falou que você é profeta? Exatamente. Tem igreja que esses pessoal que se autotitulam, pastor, que eles têm costume de igreja que aceita tudo. Tem igreja que até se ajuda com esses falsos profetas. Exato. Que levanta oferta, levanta dinheiro. Estratégias de ganho. A nova visão progressista, a nova visão de prosperidade, a nova visão é uma visão... me desculpe a expressão, uma visão de pirotecnia. Meu Deus do céu. A palavra sendo deixada de lado para colocar em pódios os ditos profetas. Revelação, culto inteiro. Estará conosco o grande profeta. Gente... Irmãos, e culto que só tem a Bíblia. A palavra de Deus. É a palavra. Só tem revelação. Se o pregador for pregar na tua igreja e só revela e não tem palavra, irmão. Eu já preguei em várias igrejas. Eu achava lamentável. Não é lamentável. Eu saía tão triste dos lugares. Você pregava ali 1 hora, 1 hora e meia de mensagem.
E depois da pregação, o líder falava assim: agora nós ouvimos a palavra, agora vamos para o momento profético. Momento da revelação. Depois da mensagem pregada, aí vinha o momento profético. Ué, mas a palavra é o quê? A autoridade máxima tá ali na palavra, gente. Aí se fazia um espetáculo teatral em nome do ato profético, depois de uma palavra pregada. Então, a palavra que pregou, ela não foi válida. Não foi válida. A palavra é o centro do culto. Eu me senti um inútil aquele dia. A palavra, pastor, é o centro do culto. Tem louvor, adoração a Deus, aos irmãos se apresentando, amém. Mas o centro do culto ali com Jesus é a palavra, é o momento que Deus vai te alimentar. Você que está saciado, você que precisa, é a palavra que te alimenta. Aí nessa situação, pastor Evandro, a palavra ficou em segundo lugar, segundo plano, e a revelação depois da palavra veio como... Então, podemos dizer assim, que o pregador, ele veio ali só pra ter uma composição do culto. Não, pra terminar, teve oferta no final da revelação? Ah, teve de tudo. Gente, eu já passei por cada uma. Teve de tudo. Meu Deus do céu. Eu fui pregar numa igreja uma vez, uma cruzada. Me chamaram pra pregar 3 dias numa cruzada. 3 dias. Eu preguei no primeiro dia. Aquele dia lá eu tava muito inspirado na Bíblia. Muito inspirado. Foi uma mensagem que o povo recebeu, mas o pastor, ele ficou assim. Eu vi que ele não tava recebendo. No segundo dia ele pediu pra me ligar e falou: fala pra ele que não precisa vir mais. Mas o que aconteceu? Não precisa vir mais. Eu arrumei outra pessoa. Liguei e perguntei: pastor, o que aconteceu? Varão, é que você não entregou nenhuma profecia, varão. Isso aí é... Eu fiquei indignado com aquilo. Isso aí tá acontecendo demais. Mas eu fiquei indignado, eu fiquei triste. Acontecendo demais. Eu fiquei muito triste por vários sentidos. A falta de prioridade à palavra pregada. E se é verdade que nas igrejas atuais existe o ministério de profeta, porque os profetas não honram a palavra? Exatamente. Eu conheço amigos pregadores que pregavam uma palavra com a exegese fora do comum, uma sustentação da mensagem, começo, meio e fim, uma mensagem bem cirúrgica, aquela mensagem bem pregada. Ele parou de pregar para ficar entregando profecias e revelação. E heresias, né? No púlpito. E a agenda dele subiu aí. Sobe, porque o povo gosta disso. Povo, vocês gostam disso, gente. Eu falo mesmo, tenho medo não. Vocês gostam disso. Então, como que a gente... O povo gosta. O povo gosta. Olha, eu fui pregar na igreja, tinha uma moça, ela sentou bem na frente, assim, ela não parava de olhar dentro dos meus olhos, não parava, e eu pregando. Aí ela tava: me revela, pastor. Me revela. Tipo falando, me revela, né? Me revela. Eu via nos olhos dela que ela queria que... Você percebe. Me revela, eu quero ser revelada, me revela. Aí o chefe ganhou. Essa menina, ela quer uma revelação. Estourou. Terminei de pregar, o chefe já foi direto nela. Nela. Aí ela não deu um glória durante a mensagem. Mas quando o pastor falou com ela, ela desagou. Se você fazer um voto agora de R$500, Deus vai fazer isso. Ela, a mulher dá, gente. A mulher faz o voto, gente, pelo amor de Deus. Comoveu o interior, despertou, digamos, aquele sentimento de doar algo em prol daquilo que se foi falado. Despertou a sua emoção, despertou... É a famosa emoção. Exatamente, a emoção. E a emoção é um dos maiores alvos dos falsos profetas. Exatamente. Trabalhar dentro da emoção. Você falou assim que a mulher ficar olhando pra você, querendo, pedindo, mentalizando pra você entregar a profecia. Que não, pastor. Pastor, você não teve profecia na revelação? Irmãos, nós falamos de Micaías. Vamos terminar de falar de Micaías pra eles entenderem. Vamos terminar de falar de Micaías. Por vocês, povo, para de querer ir pra igreja atrás de revelação, porque nem toda revelação é de Deus. Aprende uma coisa. O profeta Micaías foi chamado por Acabe. Aí os profetas de Acabe, eles falaram: pode ir, né, pastor? Pode ir lá, que a vitória é sua. Exatamente. Chamaram o profeta, aí o Josafá pediu para chamar um profeta, chamaram o profeta Micaías. Aí Micaías, com a sua ironia: não, rei, pode ir lá, a vitória é sua.
Deus tá com você. Aí o rei Acabe, ele viu Sim, a ironia. exatamente. Falou, o que Deus realmente falou, rapaz? Ele falou assim, ó. Deus me mostrou o Foi todo ironia. o povo. Uma ironia. Deus me mostrou todo o povo no monte, disperso, sem rei. Ele tava falando, rei, não vai que você vai morrer. Só Sim, que, exatamente. antes de ele chamar Micaías, tem um detalhe muito grande pra você aí que tá nos escutando. Quando o Josafá falou assim, ó, não tem outro profeta aí não? Ah, tem o Micaías, só que eu não gosto dele. Mas por que você não gosta dele? Porque ele só profetiza coisa ruim pra mim. Pois é. Aí que tá a questão. Porra, pelo amor de Deus. É preciso um profeta que lisonjeia o coração do rei, lisonjeia o coração das pessoas. E o profeta confrontava. Confrontava. Você via Jeremias, a vida de Jeremias entrar dentro do palácio, e cada vez que entregava a profecia, ele recebia uma sentença. Exatamente. Uma vida de renúncia, e Deus disse, ó, não tomarás mulheres nesse lugar, nem terás filhos. De Ezequiel, é uma vida... Eu acreditaria assim, e nos dias de hoje é muito difícil, pessoas consagradas ao Senhor, é difícil. São poucas. Você quer saber, Éder? Até os montes hoje tá vazio. Exatamente. O povo não ora mais nem no monte. De primeira a gente Passava a noite toda, né? Passava a noite toda. Aí depois vem uma geração que elas adoravam ir para o monte pra mostrar que iam para o monte. Aí nessa geração tava até boa. Hoje nem pra monte vai mais. Nem pra monte vai mais. E também, pastor Evandro, o que aconteceu? O profeta Micaías, pra terminar, pra nós finalizar sobre Micaías, pra você que gosta de ver revelação, fazer revelação, a maioria dos profetas, a grande maioria, todos, falaram pra Josafá ir, ou pra o rei, né? O rei Acabe. Rei Acabe. E o profeta Micaías falou assim, não, porque aí Deus me levou numa visão, eu vi Deus no seu trono, com todo o seu exército ao redor, olha o que ele falou, com todo o seu exército ao redor, e Deus falou assim, quem irás contender com Acabe pra mim? Aí se apareceu diante de Deus Um espírito de mentira. um espírito de mentira. Olha só. Se a gente entrar nesse mérito, é coisa profunda. Meu pai. Mas vocês estão entendendo aí? Coisa profunda. O que é você escutar revelação de falsos profetas? Sim, exatamente. O espírito de mentira foi nos profetas do rei Foi. e fez eles mentir pro rei. Pode ir, rei. Vai lá, rei, que você vai ganhar. Deus tá contigo. Isso. E o profeta... É muito profundo. É profundo. Esses profetas... gente, eu não tô generalizando nem com ofensa a ninguém aqui. Não, ninguém tá ofendendo. Ninguém tá ofendendo ninguém. Mas tem profeta que nem Bíblia lê. Nem Bíblia lê, meu. Não lê Bíblia. O rei Acabe, o que fez? Foi. Aí, o que aconteceu? O líder dos profetas deram um tapão na cara de Micaías. Bateu nele e o rei mandou prender ele. Pode prender ele lá. E só dá pão e água pra ele. Aí ele falou assim, quando eu voltar da guerra, eu vou ver o que eu faço com ele. Aí Micaías olhou pra ele assim, se você voltar. Se você voltar. Ele tinha falado pra ele não ir, que ele ia morrer. O que aconteceu? O rei Acabe foi disfarçado. Não, tá na Bíblia, tá? Nós não estamos falando nada aqui que nós inventamos, não. Tá na Bíblia. O rei, ele foi disfarçado e um flecheiro do inimigo... Você sabe o que é mais interessante? Que ele quis colocar Josafá pra morrer no lugar dele. Esperto. Ele esperto. Fez uma aliança, mas quem tiver que morrer, quem morra é você. Exatamente. Olha pra você ver. Tá na Bíblia, irmão. Tá na Bíblia. Ele sabia que o profeta falou a verdade. Aí foram matar Josafá. Isso, chegaram pra matar ele. Ele gritou, não é esse. Não é esse. Aí, ocasionalmente, um arqueiro tava lá onde Judas perdeu as botas. Meteu uma flechada no meio do povo. Do nada. Tô com vontade de soltar uma flecha aqui. A flecha entrou entre... A armadura. Entre as valas, como fala, não sei se é vala que fala, né? Das armaduras. E o rei ficou ferido. Mas no final do dia, morreu. Sabe o que dá? Sabe o que dá você escutar profeta de todo mundo? O profeta que diz profeta aí, que tem a vida arregaçada e quem usa ele é o diabo, né? Nem Deus. É a morte, irmão. O rei morreu porque desobedeceu o profeta que Deus mandou falar a verdade. Exatamente. Ele preferiu escutar o quê? A maioria. Vai lá pra igreja pra escutar a maioria, irmão. Vai lá pra igreja escutar profetada de outros aí. Você vai morrer, irmão. Deus vai destruir. Eu acho que esse assunto aqui dá pra largar até no próximo
Meu Nosso Deus. podcast que a gente ia falar do Ministério do Profeta dentro da igreja. Nós estamos alargando aqui, porque o assunto é muito bom de falar. É muito bom, muita coisa, né? Agora, eu faço uma comparação, Éder. Quem são os verdadeiros profetas? Porque existe profeta e existe homem de Deus. Profeta, existe os verdadeiros e os falsos. Os falsos. Homem de Deus é único. Homem de Deus é único. Mas agora nós falamos de um homem de Deus. Eu gostaria de falar rapidamente aqui. O tempo passa muito rápido. Contar aqui é muito rápido. Do Meu profeta Deus, homem de 40 Deus. já. O profeta homem de Deus e o profeta velho. E ele profetizou contra o altar. Sim. Aí falaram pro profeta velho. Teve um homem aí que profetizou contra o altar. Aconteceu isso. Chamei lá, manda ele vir aqui. Só que Deus falou pro profeta, o homem de Deus: vai, não fale com ninguém, não ir na casa de ninguém, não coma com ninguém, não obedeça ninguém. Vai e faça o que eu disse e volta pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Aí o profeta velho disse: chama ele lá. Ah, não, eu não vou, porque Deus falou isso. Aí o profeta velho disse: eu também sou profeta, mas Deus falou pra mim outra coisa. Deus falou pra mim outra coisa. Vem, senta na mesa comigo. Coma comigo. Degusta dos manjares comigo. Quando falou de sentar na mesa, o profeta disse: ah, então eu vou. Quando ele sentou na mesa, o profeta velho diz: assim diz o Senhor. Aí era Deus mesmo. Eu te disse isso. Que você está fazendo o que aqui? Aí, interessante que o profeta velho, ele mentiu para testar o homem de Deus. O homem de Deus ouviu a verdade e acreditou na mentira. Exatamente. Que Deus é esse? Deus falou uma coisa comigo e falou uma coisa com ele. Eu vou na voz do profeta velho ou eu vou na voz que me trouxe até aqui? Mas sabe o que é interessante? Eu me preocupo por que será que os profetas de hoje amam sentarem nas mesas de propostas. Mesa de propostas boas. Mesa de propostas. Aí abre vários precedentes que o profeta, ele tá, infelizmente, tá, não generalizando, mas é uma realidade. Os profetas estão atrás de méritos. Ser reconhecidos, né? Serem reconhecidos. Tanto, pastor Evandro, que quem tem que ser a glória de quem quer? De Deus. De Deus. Quem tem que ser reconhecido? Deus. Deus. Hoje, não. Hoje Deus tá ficando em segundo plano. Quem tem que ser reconhecido sou eu. Eu sou profeta. Eu tenho que ser reconhecido. Então os caras vêm com as propostas, os caras sentam. Tá, tem lugares aí que o profeta entra até com uma vinheta. Eu vi, meu Deus. Uma vinheta, meu Deus do céu. Meu Deus. Irmãos, eu vi isso aí, eu fiz dessa vinheta, eu dei risada demais. Gente, quem é Achei fundamentado da risada, na palavra? porque é engraçado, irmãos. O Marcelo, Vitória, Ana Clara, a Remile, Gustavo. Tem bastante pessoa, hein? Ana Clara, Noelle, Fabiana Álvares. Isso, Danilo. Chicote neles, irmão. Eita. Aí, Danilo. Gente, é uma coisa muito séria, muito séria. Muito sério. Sabe por que é muito séria? Que compromete vidas. E vidas são destruídas, tá? Aí a pessoa acaba com a vida da outra, a outra coloca a culpa no seu pastor, não, irmão. Você que recebeu palavras de pessoas que... Não, mas compromete vidas mesmo. Deus. É uma responsabilidade, querido. É uma responsabilidade você... Você que gosta aí de profeta... Espetáculos. O Leandro Marques falou. É o espetáculos. Tem que ter vinheta. Ó, vocês que gostam aí de profeta, de revelação, tem uns profetas bons aí, por aí, que se diz profeta, que eu vi esse dia um aí, pastor, que ele fazia uma fila de pessoas assim na frente do altar, enchia a boca de água e saía cuspindo na boca de todo mundo. Eita, recebe. Você viu isso aí? Eu vi isso aí. A gente tá vendo... E a igreja do rapaz as mídias sociais... da gente. As mídias sociais, ela tá um aglomerado de... Rapaz, a palavra até fugiu da mente aqui. Meu Deus do céu. O negócio tá feio. Tá infestado. É pastor jogando bola no cu. Toma, bola da vitória. Meu Deus. Um aglomerado. Irmãos,
Bíblia. De indecências. Indecências. É um aglomerado de indecências. A palavra é essa. É indecências dentro da igreja. E pior, pastor, muita gente vai. A pessoa se tornou numas condições proféticas. Gente, guarda essa expressão aqui, ó. Condições proféticas animalescas. Por que eu digo isso? Porque são profetas que conseguem levar pessoas no universo da irracionalidade. Exatamente. Então, quando nós estamos falando de condições proféticas animalescas, aonde as pessoas perdem a racionalidade do que é lógico e preciso. É um show, né? Aí nós estamos falando de cultos, o que constitui quais são os palcos dos profetas? Os cultos. Os cultos, exatamente. E os cultos precisam serem o quê? Racionais. Racionais. E quando roubam a racionalidade, as condições que os profetas impõem sobre a massa compacta é condições de irracionalidade. Meu Deus. As pessoas tornam-se mórbidas do que é lógico. E elas entram nas falácias teatrais e acrobáticas dos profetas. A Fabiana Souza aqui, falou assim, sem contar os palavrões. Tem muitas pessoas não falando palavrão, irmão, no meio da pregação. Pois é. Amy Bianca, um beijo. Amy, minha filha. Olha, o tempo tá acabando já, nós temos mais 10 minutos. O assunto é longo. Meu Deus do céu, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. E nós estamos falando um assunto... Várias pessoas participando aqui. Obrigado, gente. Manda compartilha. Aí, se você quiser todos os sábados, a partir das 13 horas, nós estaremos aqui. O Impacto Podcast. É pra impactar mesmo, irmão. Pra impactar. Não tá ligando pra quem achar ruim, não, é pra impactar mesmo. Então não é polêmica teológica. Hoje tem muitos teólogos. Tem ímpios teólogos. Sim. Mas é discutir assuntos aqui que todos conseguem ter o seu ponto de vista. E assuntos que constituem igreja. Constituir a igreja. E quando nós falamos de profetas, realmente, Jesus e Moisés. Jesus, varão profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras, diante de Deus e diante dos homens. A palavra de Jesus, ela vinha com autoridade. Mas a palavra de Jesus não é a palavra como os doutores. Que o povo olhava e falava, como ele fala com autoridade. Homem pregava como autoridade. E os doutores vinham com as falácias. Você já reparou como é que é os contratos? Já pegou um contrato? Sim. Um contrato, o primeiro passo do contrato é confundir o seu entendimento. As expressões dos contratos, você vai pegar um contrato de compra e venda de um veículo, de um imóvel, existem expressões lá que você não vai entender, só um advogado vai entender. Aí você vai comprar um carro, você vai ler lá 10 páginas de letras, as letras minúsculas. Aquela que nós preguiça de nem bater o olho. Pois é. Mas ali, pra confundir. Pra você assinar o contrato. O que os profetas fazem hoje? Eles querem confundir para que você caia nas manifestações contratuais dele. É um contrato. É brincadeira, viu? É um absurdo, assim. É um absurdo. O nível de racionalidade espiritual que a gente chegamos. E nós estamos falando, Éder, numa época que há tantos doutores e tantos estudiosos, e tantos meios para estudar a Bíblia. Muitos. E por que lá atrás os crentes semi-analfabetos não davam evasão para esses ditos profetas? Não tinha essa bagunça. Os analfabetos, o famoso crente que não sabia ler, né? Mas quando abria a boca... Simples. Mas... lia uma palavra, o Senhor é meu pastor. Deus descia na casa. Nós estamos vivendo uma época... Uma época que você cantava o louvor da harpa. Na primeira estrofe do louvor já tinha gente sendo batizada com o Espírito Santo. E as profecias quando vinha? Meu Deus. E outra, a profecia quando vinha, a igreja se calava. Deus usava o irmão lá eu aprendi assim, ó. A pessoa tá Deus usa a pessoa na profecia, a igreja tem que se calar pra escutar. Sim, exatamente. Se Deus não levantar alguém pra traduzir a línguas estranhas, a própria pessoa Deus dá a tradução. Hoje não. Você tá aqui, você tá pregando a palavra, a autoridade está ali com você. Deus te usa ali em falar em línguas com a igreja, daqui a pouco tá levantando 2, 3 lá junto com você. Não. Exato. Olha, eu vi uma profecia muito linda.
Pastor Edmilson, Deus abençoe, viu? O pastor Edmilson. Não conseguiu estar aqui. Vai estar aqui, o idealizador desse trabalhando, desse trabalho, né? Lindo aqui. Eu vi uma profecia linda uma vez. Embora foi uma coisa meia triste, mas linda porque a forma que Deus usou. Um irmão chamado Bernardo. Irmão Bernardo, eu congregava na Assembleia de Deus, Belém, Vila Freitas. E ali tinha uma jovem senhora grávida. Jovem senhora, nós temos poucos minutos aqui, só para rapidamente. Ele desceu do púlpito, falava umas línguas estranhas. Aquela língua estranha todo mundo ficava espantada pelo fragor daquela língua estranha. E foi uma língua estranha que gerava um temor. E hoje, infelizmente, estão fazendo chacota com línguas estranhas. E eu não tô falando aqui que sou profeta, mas eu quero profetizar. Todos aqueles que fazem chacota com língua estranha, para que dê derrame facial nessas pessoas. Ixi. Que zombam de línguas estranhas. Que elas sejam munidas de derrames faciais. Essa aí Deus pega uma hora certa. Pronto, falei. Falou. O irmão Bernardo, ele falava uma língua bem estrondosa e ele apontava, a moça estava grávida, e ele apontava pro ventre daquela moça, aquela língua estranha assim, parecia que tava tendo um trovão na igreja, e apontava pro ventre daquela moça e olhava pro pastor. A igreja toda ficou... Eu tive até arrepiar. Deu uns 10 dias, a moça perdeu o bebê. Aí nós entendemos a profecia. Então, nós estamos sentindo falta assim de verdadeiros profetas, verdadeiros homens de Deus, que fala e você sente aquele temor e fragor de que é Deus que está falando por intermédio disso. Você sabe como que o povo fala que o pastor é um falso pastor, um falso profeta? Hoje nas igrejas? Quando Deus usa o pastor na palavra para repreender a igreja. Esse falso profeta. Esse é falso profeta. Antigamente, quando eu era pequeno, eu lembro. Tava na igreja, Deus usava o pastor para repreender a igreja chorava, se abraçava e se arrependia. E voltava a trilhar o caminho certo. Hoje não. Hoje, se você for pregar, pastor, se você for pregar sobre Ezequiel lá que tá cobrando o povo para se voltar a Deus, porque Deus ia mandar a destruição atrás dos babilônios. Se você mandar o povo se arrepender, hoje o pessoal conta você como falso profeta. Você é falso profeta, exato, irmão. Você pregar, nós temos... Agora prega, tu vai te dar chave de carro. Nós temos 7 minutos. 7 minutos. Você pregar... Eu lembro quando pregar uma exortação, levava o povo ao aquebrantamento. Sim. Quando o pastor falava, você que tá precisando de um conserto, vem aqui à frente. Aquela leva de gente chorando. Hoje não vai chorando. Hoje o povo sai... Hoje é tudo santo. O povo sai com a cara de carranca. Nunca mais eu volto nessa igreja. Hoje tá difícil. Tá difícil. Você que é pastor... Irmão, só pra lembrar, tá? Nós não chegamos no evangelho agora não, tá? Pois é. Nós não caímos de paraquedas, não. Exato. Eu tenho 30 da igreja com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, pastor Nilo também aí. Nós não chegamos agora de paraquedas, tá? Tem gente que chega agora de paraquedas e quer falar o que não sabe. Exato. A gente, pela humildade, toda a humildade, 25 anos pregando. Eu servi a Deus junto com a minha mãe quando nós éramos pequenos. Aí teve um período que a minha mãe se afastou. Aí depois, aos 16 anos, retornamos. E eu não falo a minha idade aqui, mas são 25 anos pregando pela misericórdia, acompanhando. E assim, só para concluir, eu sou pregador, queridos, que eu fui chamado pela vocação, pelo desejo missionário. Não foi por desejo de mídia. Infelizmente, hoje, profetas são atrás de mídias. Atrás de mídias. Então é bom a gente voltar aos marcos antigos, porque a minha raiz, enquanto pregador, chama missionária. Então, nós estamos falando de renúncia. Pra gente concluir, eu acho assim que um dos primeiros... Nós vamos falar isso, se possível, podemos até estender numa outra oportunidade. Um dos maiores caracteres de profeta é a renúncia. Renunciar seus anseios, renunciar a tua própria vontade. O caráter de profeta. É fácil renunciar, pastor? Nos dias de hoje, muita gente quer ostentar. A gente quer ostentar, quer estar nos saguões, quer estar nos aeroportos, quer estar nos bons hotéis, quer estar nos melhores carros. Falar de renúncia hoje é difícil. É difícil. Ainda mais... Mas agora, se você quer se auto-rotular profeta, tudo bem. Mas renuncie. O pessoal não quer nem se humilhar para Deus. A palavra diz, se o meu povo, que
se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face. O povo não quer nem se humilhar nem pra Deus, varão. Agora, Éder, Vitor Éder, pra gente concluir, será que no grande dia os tais ditos profetas receberão galardão de profetas? Senhor, eu expulsei no seu nome, Senhor. Eu preguei no mundo inteiro no seu nome, Senhor. Eu sou profeta, e aí? Lembrando, gente... Se tiver com a vida no altar, irmão, seja bendito meus pais. Do meu pai, possuir por herança o reino dos céus. Teve um profeta aí... se afaste de mim que eu não te conheço. Gente, eu não quero, assim, eu tô referindo a ninguém, nenhuma personalidade, mas teve um profeta aí que acabou sendo preso. Foi vergonhoso. Que ele tinha as lives de profeta, né? Ah, eu vi isso aí, eu vi. É lamentável, aonde... Aqui, lixo de... Aqui, digamos assim, lixo... De ponto de vista que chegou a ideia de profeta, misericórdia. Irmãos, o que mais tem no TikTok, Instagram, YouTube, são homens que se declaram profeta brincando. O anjo baixou aqui agora, varão. O homem acabou de tocar aqui em mim, varão. Sim. Em contrapartida também, vira chacota. Vira chacota. Os aproveitadores que são... Aproveitadores. Os ditos aí humoristas. 3 minutos. Aí que acontece? Irmãos, Deus me desceu. Olha, aí aparece aqui, ó, vamos para um exemplo aqui, ó, nos comentários. Oséias Tobias aqui. Oséias Tobias. Deus me mostrou algo tremendo sobre você, irmão. Me chama no particular. Me chama no particular. Aí a pessoa vai lá, tá com problema, chama. O irmão fala assim, ó, irmão, precisa fazer um pix aí pra ajudar a obra. E Deus vai te dar a revelação. Aí o irmão vai lá e faz o pix, irmão. Corra desse tipo de homem que se diz profeta. Corra. Pedindo dinheiro em troca de revelação, irmão. Sai fora. Oséias, Botucatu. Gente, nós vamos concluir. Nós vamos dar as considerações finais. 2 minutos. É muito pouco tempo, gente. Fala uma consideração finais aí, pastor Éder. Irmãos, pastor Éder Silva, sobre profeta. Eu quero agradecer a vocês que comentaram, vocês aí, que todo mundo que assistiram a live. Irmãos, compartilha. Nos ajuda a fazer essa obra, porque nós somos pecadores também, nós somos falhos. Mas o que nós poder também, na direção de Deus, primeiramente, né, abrir os olhos das pessoas que estão sendo enganadas, né, pros falsos pastores. E é muito sério, gente. É muito sério. Compartilha aí, para que no próximo sábado estaremos aqui também, no mesmo horário, às 13 horas. Creio que nós vamos estar aqui também o pastor Edmilson. Sim, né, perfeito. Falando da obra de Deus. Né, pastor Evandro? Pastor Edmilson, quero agradecer a todos vocês que participaram. Inscreva-se, divulgue, queridos. Podcast Impacto, pra gente falar verdades impactantes aqui, pra dar uma iluminada no nosso entendimento em relação à igreja e à obra do Senhor. Meu filho Gabriel também tá aqui com a gente, tá ali sentadinho ali. Deus abençoe sua vida. Gente, obrigado a todos, que Deus abençoe cada um. Impacto Podcast, revelando coisas impactantes aos nossos corações. Irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória.